Eu sou o Lucas. Você está assistindo O Efeito Casal. Meus queridos, tá saindo aí, se eu não me engano, é a 10ª geração dos Pokémon, exatamente. E, pra aproveitar essa onda aí, eu escolhi aqui os 10 piores Pokémon iniciais e o porquê. Toda região tem um Pokémon inicial. Charmander, Bulbasauro, né? O porquê seria porque ele tem pouco Porque, dano. pode ser, o status dele é baixo, essa parada aí, né? Enfim. É de qual canal, amor? Canal Liguenga! Antes de iniciar, já deixa o like, se inscreva, ative o sininho. Se você curte Pokémon, escreve aí qual é o seu Pokémon preferido. Tem o que na descrição? Tem o link das minhas lives, meus queridos. Todo dia, às 20 horas, Luqueta RJ, beleza? Bora. Vamos! E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao Liguenga e aos 10 piores Pokémon iniciais da história da franquia. Eu separei esse vídeo em duas partes. Primeiro, 5 piores Pokémon iniciais quando o assunto é gameplay dos jogos da série principal. E a segunda parte, os 5 piores quando o assunto é Pokémon competitivo. Então não fica chateado se o seu Pokémon inicial favorito aparecer nesse vídeo não. Ao invés disso, comenta aí embaixo qual pra você são os piores Pokémon iniciais. E sem maiores enrolações, bora pro vídeo. Bora! Como eu disse, vamos então na primeira parte falar sobre os Pokémon que eu considero os piores quando o assunto é gameplay. Você vai pegar um gamezinho de Pokémon pra jogar, não sabe muito bem qual Pokémon inicial escolher, então esses aqui são os que provavelmente vão transformar a sua gameplay na mais difícil possível. Começando pela primeira geração, e a minha escolha é o Charmander. O Charmander tem Não, todo mundo gosta do Charmander, cara. Mentira. É dividido, né? Eu gosto Quando eu fiz dele. live, queriam que eu escolhesse o Bulbasauro. Bulbasauro. Só que aí chegaram com o dinheiro e falou assim, toma, escolhe o Squirtle. Aí eu comecei com o Squirtle. 3 fraquezas contra os ginásios da região de Kanto. Ao tipo Ah, pedra é, do água, Brock, pedra e terrestre. tipo água da Misty e o tipo terrestre do Giovanni. Lógico que se você evoluir ele pra Charizard, ele vai ganhar o tipo voador e, consequentemente, imunidade terrestre. Mas se você evoluir ele muito cedo, ele pode passar a ter fraqueza ao ginásio do Lieutenant Surge e os seus Pokémon elétricos, o que faria Charizard penar contra os 3 primeiros ginásios da região. Além disso, um ginásio resiste aos stabs de fogo do Charmander, no caso Blaine, Gym Leader também de difícil, fogo, hein? e ele só vai ter vantagem contra os Pokémon de grama da Erika. Já na Elite dos 4, em teoria, Charizard tem vantagem contra o tipo gelo da Lorelei, só que 4 dos seus 5 Pokémon também são de água, então Jynx é a única vantagem direta. Na teoria Caralho. também tem vantagem Pô, é contra difícil jogar de Charizard, hein? os lutadores do Bruno, só que o Bruno usa 2 Onix. E como a gente já viu, tipo pedra não é o favorito do Charizard. Então por isso, pra mim, é ruim. se você for jogar algum jogo que se passe em Kanto, o Charmander é a pior escolha. Claro que o jogo não vai ficar impossível, mas um pouquinho mais complicado que com os outros iniciais. Continuando com a segunda geração, e aqui a escolha pra mim é bem óbvia, Chikorita. Tipo assim, eu peguei mais a segunda geração, né? Acho que eu joguei mais a segunda geração do que a primeira. E, cara, eu não gostava da Chikorita. Pra mim não era vantajoso escolher a Chikorita. Eu gostava muito do Totodile, velho. A Chikorita não tem vantagem contra nenhum ginásio de Olha aí. Johto. Nada. Ao invés disso, tem fraqueza nos 2 primeiros, contra o Falkner, Gym Leader do tipo voador, e contra os insetos do Bugsy. Isso sem contar os Pokémon de gelo do Pryce. Outros 2 ginásios resistem à grama, que é o caso dos Pokémon metálicos da Jasmine, e os dragões da Claire. Isso sem contar que todos os Pokémon do Morty, que é o Gym Leader fantasma, são metade venenoso, o que faz eles também resistirem a stabs de grama. Curiosamente, em Johto, a gente tem outro Pokémon inicial que também não tem vantagem contra nenhum ginásio da região. Eu tô falando do Totodile. Mas, pelo menos, ele também não tem nenhuma fraqueza, e apenas os dragões da Claire resistem aos seus stabs. Isso sem contar que Feraligatr tem acesso a muito mais Covered Moves do que Meganium, que são aqueles ataques de outros tipos que ajudam a anular algumas fraquezas do Pokémon. Bora agora pra terceira região, e aqui a minha escolha é o Torchic. O Torchic... Eu só escolhi o Torchic. Torchica. Só escolhi o Torchic por causa do Blaziken. Quando ele vira Blaziken, ele fica muito maneiro. Tem noção que ele vira um pássaro que dá bicuda. Assim, ele é tão fofinho, né? Tão frágilzinho, Tão olhando. frágil, é.
junto com Blaziken, possui 4 fraquezas contra os 8 ginásios de Hoenn, o tipo Pedra da Roxanne, e depois de evoluir e ganhar o tipo Lutador contra os 3 últimos ginásios, os Voadores da Wynonna, os Psíquicos do Tate da Lisa e os Pokémon aquáticos do Wallace ou do Juan. Além disso, a Flannery resiste aos golpes de fogo e ele só vai ter vantagem contra o Norman, que é um treinador do tipo normal, isso depois de evoluir para o Blaziken. Na Elite dos 4, isso dá uma melhorada, já que ele tem vantagem contra os noturnos do Sidney e os Pokémon de gelo da Glacia. Mas ainda assim, comparado com o Sceptile e principalmente com o Swampert, cara, que pra eu mim acho que o Swampert é o melhorzinho, porque ele pode usar ataque terrestre. Tô olhando assim, tá me dando saudade. Pô, da nostalgia, né? Pô. Melhor Pokémon inicial para você jogar em Hoenn, Blaziken fica bem abaixo. Bom, pulando a 4ª geração, onde o trio de iniciais que eu acho que é formado... Eu acho... Todos úteis, fala. que aqui o Torterra seria o melhor. O Infernape, ele é tipo Blaziken, cara, também, né? todo por Pokémon bem úteis na Liga Pokémon da região. Vamos para o Nova e a minha escolha... Tanto é que os 2 e 3 eram tão bons que ele até pulou. Que é o Snive. Eu sei, muita gente vai dizer que eu tô perseguindo o Serperior, mas a verdade é que o Grass Starter de Unova tem 4 fraquezas contra ginásios da região. O Tilidin, líder de fogo, que você vai ser obrigado a enfrentar no primeiro ginásio, além dos insetos do Burgh, os voadores da Skyla e os Pokémon de gelo do Bryson. Isso sem contar os dragões do Drayden ou da Iris que vão resistir aos seus stabs de grama, sobrando apenas uma única vantagem para esses iniciais contra os Pokémon terrestres do Clay. Fora isso, assim como o Meganium, acho que Serperior tem pouco acesso a golpes de coverage, ou seja, de outros tipos que vão ajudar ela a bater em Pokémon que ela não tem tanta facilidade por ser do tipo grama. Enfim, se vocês discordam, deixa nos comentários. E para fechar a primeira parte do vídeo, em Kalos, a minha escolha é o Chespin. O Chespin só vai ter vantagem contra o Grant e acabou. Em teoria, perderia para os insetos da Viola, para os gelos do Wulfric, e na forma final, depois de evoluir para Chesnaught e ganhar o tipo lutador, ainda perde para os fadas da Valerie e para os psíquicos da Olímpia. Fora que o Chesnaught é feio. Simplesmente feio. Isso. É feio. Então, ele é fofinho, não, ele é fofinho na primeira evolução, olha aí. Tem piores. Parece o Chopper quando evolui pra aquela forma dele. Nada justifica a escolha por esse inicial. Bom, feita a parte mais polêmica do vídeo, vamos falar agora um pouco sobre Pokémon competitivo, e esses aqui são os 5 piores Pokémon iniciais quando o assunto é batalhas profissionais. E de novo, vamos começar o vídeo com o Meganium. Caralho, na moral, a Chikorita é uma merda, não serve pra nada. Meganium tem um move pool muito pouco versátil, as suas habilidades são inúteis para o que esse Pokémon se propõe a ser. O poderio ofensivo de Meganium é praticamente nulo, e o bulk dele, a capacidade de aguentar a porrada, é médio, abaixo inclusive de outros Pokémon do seu tipo. Então, se for para ter um Pokémon do tipo grama na equipe, dificilmente acredito que seria Meganium. E já que estamos falando desse tipo, o segundo dessa lista é o Sceptile. Sceptile é mais um Pokémon inicial de grama com move pool muito pobre. Ele basicamente, além dos stats... A pool dele, as habilidades que ele pode aprender não são muito boas. Quando a gente fala de pool vai ter acesso a Focus Blast e Dragon Pulse, isso pelo lado especial. Então o pouco poder ofensivo que ele possui não pode ser grandemente aproveitado, justamente por não ter acesso a bons ataques. Tudo bem, Sceptile ganhou uma Mega Evolução, isso faz o Dragon Pulse ter stab depois da transformação, o que melhora um pouquinho, além dos buffs nos seus base stats. Definitivamente, Mega Sceptile não é um mau Pokémon, mas, de novo, dentre todas as Mega Evoluções que existem, dificilmente a minha escolha para usar na minha equipe seria o Mega Sceptile. Um Pokémon que, infelizmente, sofre muito com os seus base stats mal distribuídos é o Samurott. Primeiro que Samurott é um Pokémon do tipo água puro, e com essa tipagem existem outros monstrinhos melhores. Segundo, que seu ataque especial é maior do que o ataque físico, só que os seus principais golpes são físicos, aí complica, o que acaba gerando uma discrepância entre a proeficiência desse Pokémon em relação aos base stats e em relação ao seu move pool. Pra quem não sabe, move pool é a gama de ataques que um Pokémon pode aprender. Então talvez, se isso fosse alterado e Samurott ganhasse um buffzinho nos seus stats, ele tivesse mais viabilidade competitiva. Tanto que o Hisuian Samurott, ainda que não seja o melhor Pokémon inicial do mundo, já apareceu em alguns times aqui e ali, coisa que o Samurott eu nunca vi. O quarto Pokémon inicial que eu considero muito fraco quando o assunto é competitivo é um dos meus Pokémon iniciais favoritos de todos os tempos, pra vocês verem que eu sou sim imparcial. Eu tô falando do Decidueye.
Eu, Ah, particularmente, eu nunca nem vi, esperava muito mais em relação ao Deve DCDY ser quando o assunto aquela é geração Pokémon que a gente competitivo. Isso por conta da sua boa tipagem, grama e fantasma é muito legal. Só que DCDY nunca realmente chegou a brilhar competitivamente, nunca virou, em especial no VGC. Principalmente se a gente comparar o DCDY com os outros iniciais da sua geração. A Primarina, que nem é tudo isso, já encontrou o seu nicho em algumas gerações e regulations. Agora, o Incineroar é considerado um dos melhores, se não o melhor Pokémon da história do Pokémon competitivo, deixando assim pro DCDY a lanterna do ranking dos iniciais de Alola. E para fechar o vídeo de hoje, fantasmas, a minha escolha foi bastante complicada, mas eu acabei botando o Inteleon. Eu tinha algumas outras opções, como Torterra, Emboar, até o Quaquaval. Esse último acho que teve pouco tempo para se provar, e mesmo assim, na nona geração, ele chegou a aparecer em alguns times de VGC. Torterra e Emboar já foram Pokémon úteis, mas muito de nicho. Só que mesmo assim, o Inteleon, que eu me lembre, em Sword and Shield nunca foi utilizado. Eu esperava bem mais em relação ao Inteleon também, aqui por conta da sua combinação de altos, ataque especial e speed, mas a verdade é que ele sempre perdeu a concorrência para outros atacantes velozes mais versáteis que ele. Inteleon também não tem acesso a grandes golpes ofensivos que não sejam stab aquáticos. Por isso, ele ocupa o 10º posto do nosso vídeo de hoje. Agora sim, fiquem à vontade para comentar aí embaixo sobre a minha lista. Eu sei, todo mundo vai odiar porque eu comentei sobre algum Pokémon favorito de vocês, mas é só a minha opinião. Não fiquem chateados, não levem pro coração e compartilhem com os amigos. Ajuda a gente a continuar espalhando a palavra de Pokémon pelo YouTube brasileiro. Conto com vocês, hein? Muito obrigado por tudo, fantasmas, pela força de sempre e até a próxima. Maneirinho. Meus queridos, fazia tempo que não trazíamos um videozinho de Pokémon aqui, hein? Tava com saudade. Bateu saudade. Bateu saudade. E tipo assim, cara, eu nunca joguei Pokémon competitivamente, né? Só os Pokémon mesmo, normal ali pra jogar gameplayzinha, tá ligado? E realmente com alguns a gente sente certas dificuldades, né? Na progressão. O último que eu joguei foi a primeira geração e eu escolhi o Squirtle e, mano, fui easy. Eu praticamente zerei só com ele. Foi aquele que tu jogou em live? Eu praticamente zerei só com ele. Ele é muito forte, cara, no final, no endgame ali. Mas comenta aí se você teve um Pokémon favorito aí que foi mogado por ele aí, né, cara? Bom, tipo de gameplay, eu nunca joguei, tu sabe disso. O único que eu joguei foi o Pokémon GO, que não tem como eu opinar se era fraco, se era forte, porque o máximo que a gente fazia era derrubar ginásio. Quando chegou o PVP a gente já tava parando de jogar. Lendário. Não joguei muito PVP, entendeu? Mas Pokémon favorito aí dessa primeira geração, assim, o Pikachu é da primeira? De certa forma, mas ele não é selecionável ali. E ele é muito fraco, lembra que ele era fraco no PVP? O Pikachu o Raichu era melhor. É porque também quando evolui, claro que fica melhor, né? Tudo que evolui fica melhor. Mas o Pikachu, acho que você só pode selecionar ele numa versão Yellow, Pokémon Yellow. Que é o Pokémon amarelo do Pikachu. Enfim, bateu saudade, porque foi uma época boa da nossa vida. A gente fez foi. várias loucuras girando Pokémon. Fizemos amizades. Fizemos várias amizades. E é isso. Bom, meus Só queridos, fica saudade. Verdade. Comenta aí qual o seu Pokémon inicial favorito, beleza? E qual você acha o pior. O link do vídeo original tá na descrição, se você gostou da nossa reação. Deixa seu like, se inscreva no canal e você assistiu O Efeito Casal.